199. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Está no ar o programa Fala Monte Alto, o programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Para você que queira nos acompanhar através das redes sociais, através do Facebook da Rádio Cultura, também tem um aplicativo da Nova Cultura que você entra na sua loja de aplicativos e procura lá, Nova Cultura. Baixa o aplicativo e vai conseguir nos ouvir e também nos assistir através do aplicativo. Se você tem uma pergunta aqui para nossa convidada de hoje, você pode mandar pelo WhatsApp também, que é o 3242 1258. Hoje nós estamos recebendo a doutora Marcele Miani, que vai contar um pouquinho da sua história para nós, um pouquinho da sua trajetória, da luta que foi para se tornar uma grande advogada aqui na nossa cidade. Quero agradecer, antes de mais nada, a sua presença aqui. Uma boa tarde, Marcele. Lucas, boa tarde. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você hoje e com todos os ouvintes da rádio. Muito obrigada. Marcele, conta pra gente o comecinho. Você nasceu em Monte Altense Nata, então? Nasceu aqui? Nasci aqui, né? Estudei também, né? Todo o ensino fundamental, ensino médio também aqui em Monte Alto. E na graduação, né? Quando escolhi fazer Direito, que eu fui estudar em Araraquara, na Uniara. Né, mas também fazendo estágio e trabalhando aqui na nossa cidade, né? E você me perguntou essa questão do início, né? Desde quando eu me lembro, desde criança, eu já sabia o que eu queria ser, que era advogada. Até acredito que por influência do meu pai, né? Seu pai é o único advogado da família ou não? Sim, ele foi o único advogado da família, né? Doutora Dilson Miani aí em memória, né? Que é um grande exemplo que eu carrego para a minha vida, não só como advogado, né? Mas como exemplo de pessoa, de pai, de lutador, né? E ele que deu início nessa carreira na advocacia, né? Então isso eu me espelhava nele, né? Justamente por ver a força que ele tinha. E o direito nos traz muito isso, a questão de não lutar por nós mesmos, mas pelos outros, porque quando estamos ali à frente de um processo, não é para mim, o direito não é meu, é pelo outro, né? E isso me trouxe essa paixão pela advocacia. Então eu lembro de pequenininha, lá criança, em casa com minhas irmãs, eu já tinha essa vontade de ser advogado. Você é você mais quantos irmãos, irmãs? Nós somos em 4. Eu sou a mais velha, tenho uma irmã que é a Thaís, que é psicóloga, a Gabriele, que é dentista, e tem o Arthur, né, que ele é jogador de futebol e hoje está lá conosco agora no escritório também, que é o caçulinha da família. O caçula da família. Vai ser advogado também? A gente está tentando levar ele para esse caminho, mas não sei se vamos conseguir. Pro lado azul da força, do lado bom da força. Sim, mas ele está um pouco resistente, mas está lá no caminho. Quais as lembranças de você quando criança? Você frequentava o escritório? Você via o seu pai lutando pelo realmente o direito dos clientes? E isso que te trouxe essa paixão? Sim. Eu frequentava o escritório, assim como as minhas irmãs também. Então a gente sempre estava ali, né, junto com ele. E eu me recordo de às vezes ele trazer trabalho para casa. E a gente estava ali junto, né? Então eu cresci no meio de processos. Então estar no meio processual nunca foi algo difícil para mim, porque eu já tinha esse contato desde pequena. Então, me recordo aí na minha faixa de 10, 12 anos, né? Então, fazia os cursos extracurriculares, mas nos intervalos onde eu estava, lá no escritório. Estava ali junto. Já frequentava também os eventos da OAB, né? Junto com ele. Né? Em família, meu pai sempre foi muito família, então a gente sempre estava junto, né? Nesse aspecto. E isso foi me trazendo ainda mais essa ligação, essa conexão com a profissão, né? Aí você terminou o ensino médio, o seu primeiro vestibular foi justamente para direito. Não chegou, porque chega uma fase da vida da gente, quando a gente principalmente termina o ensino médio, a gente tá perdido. Não, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Você já foi direto pro direito, não pensou duas vezes e começou a cursar direito? Não tinha segunda opção, era o direito. Não tinha outra opção que pudesse estar ali na lista. Se isso não der certo, não. Tinha que ser o direito. Não tinha nem cogitação de escolher uma outra formação. Não. Me via naquilo, né? Sempre me vi nessa posição de advogado.
Na sua graduação, a gente estava conversando em off aqui, nós fizemos a mesma faculdade, cursamos na mesma faculdade. Sim. Tem algum momento da faculdade que te marcou, no sentido de que eu pensei que era um momento que eu não ia conseguir passar, de alguma matéria que realmente te deu muita dificuldade, que você pensou assim, não, eu acho que talvez isso não seja para mim. Chegou a pensar isso em algum momento, dentro da faculdade já? Lucas, não me recordo de ter pensado assim, até porque... Até por inspiração do meu pai, incentivo também da minha mãe, da nossa família, né? Ainda que a gente visse uma dificuldade, aquilo fazia um desafio. Então, não, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer. Não há nada impossível, né? Até porque o direito exige isso da gente também, né? Então, dificuldades, nós temos, né? Não somos super inteligentes, ou tem o QI aí elevado, mas sempre me esforcei. Então, sempre estudei muito naquela, por exemplo, matéria de penal. Era o terror. Não me sentia muita vontade com essa matéria na faculdade, mas estudava. Tourinho, Faustino. Tourinho. E o Tourinho tem uma história bem interessante com ele, porque o meu nome se escreve, a grafia dele é com Y no final, né? E desde o início da faculdade, na primeira chamada, os professores diziam Marceli. Aí a sala toda corrigia, é Marcele. Isso desde a escola de 7 aninhos. E quando chegou com o Tourinho, e ele fazia chamada todas as aulas, né? Ele disse meu nome, Marceli. Aí a sala toda o corrigiu. E ele deu uma aula de francês, de por que o meu nome se pronunciava daquela forma, que nunca mais ninguém o questionou, muito menos eu. Falei, doutor, o senhor me chama da maneira mais correta possível. Então, para ele, eu era Marceli. Né? Ninguém teve coragem de corrigi-lo. Né? Então, isso marcou, porque acabavam dizendo meu nome com a pronúncia equivocada, né? Mas para o professor Tourinho, não. Aquilo era o correto, então vamos segui-lo. Para quem não sabe, a gente está falando do tourinho, ele é o símbolo do direito na Faculdade Uniara, é um touro justamente por conta do tourinho, né? Na época que eu era aluno, eu acho que ele estava com 93 anos, então assim, era o decano da faculdade. E ele tinha uma memória, né? Sabia muitos artigos, né? Ele era promotor, né? Promotor de... Se não me engano, ele foi promotor e a doutrina dele, né? Ele também foi muito doutrinador, as posições dele jurídicas foram utilizadas em muitos julgamentos famosos, inclusive. Né? Então, além de ser um estudioso, um belo aplicador do direito, né? Um professor também maravilhoso, né? E ter uma memória, uma cabeça que nos causa, assim, um espanto. Né? Quem dera nós chegarmos na idade que ele tinha daquela forma. Se a gente chegar com 93, com aquela saúde, com aquela capacidade intelectual, estamos feitos. Com certeza, com certeza. O Fábio Rovati esteve aqui, acho que na semana retrasada, se eu não estou enganado. Aí ele falou um pouquinho como começou a trabalhar com vocês. Vocês trabalham sozinhos? É você e o Fábio? Tem você e mais algum advogado? Como que é esse trabalho em equipe? Como que funciona a divisão do trabalho dentro de um escritório de advocacia? Primeiramente, Dr. Fábio Rovati, além de grande advogado, é o nosso vereador, grande amigo e família. Né? O Fábio está lá no escritório já há 20 anos. Né? Ele começou com o meu pai e vem, né, conosco dessa forma. Até, se me permite abrir um parênteses aqui, né? Sou muito grata, né, a todo o ensinamento e apoio que ele sempre nos deu ali dentro do escritório. Né? Então, se a gente está onde está hoje, é porque juntos conseguimos chegar. E ali no escritório nós somos hoje em 3 advogados. Sou eu, o Dr. Fábio e o Dr. Leonardo Terron. Nós também temos uma estrutura administrativa ali dentro, com estagiária, assistente jurídico, secretária. Né? Tem a minha mãe, que é a minha parte financeira e minha gerente geral. Às vezes ela puxa minha orelha. Manda um abraço para ela. Da mãe, dona Eliana, muito obrigada também. E ali nós somos uma família. A gente passa a maior parte do tempo dentro do escritório. Né? Então ali a gente comemora as vitórias dentro dos processos, passa nervoso também quando as decisões... aquilo que você se programa não dá certo, né? Mas a gente se apoia muito, troca muita informação, né? E é um ambiente familiar muito gostoso, embora às vezes a profissão, né, o meio em que a gente vive dentro do direito é muito conflito. Só chega problema ali. Né? Os advogados são resolvedores de problemas, ou pelo menos tentam, né? Às vezes não dá certo, sim, mas o importante é sempre buscar, né? Mas o importante é que ali a gente é uma família, né? Um ajudando o outro, um apoiando o outro. E com isso, juntos, né, transformando a advocacia Miani no que era o sonho do meu pai. Né? Eu digo que ele que foi o incentivador, que deu início a tudo isso. Né? E a gente tenta levar esse legado dele para frente. O seu irmão, que está
com vocês agora, ele é jogador de futebol. Jogador de futebol, sim. O Fábio comentou com a gente que jogou no Barcelona. No Barcelona, no Santos, passou uma temporada no Monza, na Itália. Né? Desde pequenininho também já foi pro mundo. É uma família como é que eu posso dizer? São psicólogos, jogadores, advogados. Todas as áreas. Tem todas as áreas dentro da família Miani. Uma família grande. Uma família grande. Tem todas as áreas dali. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. E a Marcele vai contar pra gente como que é ser a cabeça do escritório de advocacia. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Colégio Miudinho Kids, ensino do maternal ao 2º ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444, no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Miudinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Miudinhos Kids. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás com Cigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás com Cigás, você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás com Cigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rude Gás com Cigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é com Cigás. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Programa Fala Monte Alto, com Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Fala Monte Alto. A Marcele está contando um pouquinho pra gente, só um pouco, né, da história dela de como advogada.
Marcele, fala pra gente como que seu pai começou como advogado? Você estava falando que ele veio do nada, conta pra gente como foi isso. Lucas. Meu pai, ele veio do nada mesmo, né? Então ele batalhou muito para conseguir fazer a graduação, né? Ele e minha mãe se casaram jovens e minha mãe ajudou ele, né, a conseguir terminar a faculdade de Direito. E lembro até, salvo engano, minha mãe depois me corrija se eu estiver errada, manda uma mensagem aí. E ele estudava, né, para passar no exame da ordem. Ele chegou a trabalhar numa oficina de carro, em posto de combustível. Então, o momento que ele tinha que estudar, porque era uma questão de necessidade. Ele não tinha outra opção também, né, para que ele pudesse ter uma vida melhor. Era o único caminho. Era o único caminho. Então, ele finalizou a faculdade, aos trancos e barrancos, mas finalizou. Passou no exame da ordem, começou a trabalhar no escritório de advocacia, até que ele decidiu montar o seu próprio negócio, né? No início, minha mãe conta essa história, que ele não tinha muito trabalho. Estava começando, né? Então, às vezes, ele espalhava alguns papéis pela mesa, né? Para dar a impressão de que tinha bastante cliente. Serviço, né? Hoje a gente tem que esconder os papéis, né? E ele sempre batalhou muito, sempre lutou muito, sempre foi muito estudioso. Não tinha nada que ele falava, não, isso não tem jeito. Vamos buscar uma solução, vamos buscar um caminho, né? Então, sempre havia um caminho a ser percorrido para tentar, né? Ele nunca foi de desistir fácil. Fazia recurso até Brasília, inventava até uns recursos assim, a gente às vezes costuma dizer, mas com a intenção de buscar uma solução, né? Então, ele começou do nada e foi construindo a própria carreira, né? Sempre assim, às vezes eu vejo ele como se ele não tivesse medo, mas ele tinha medo, sim. Todavia, ele fazia a vontade de buscar algo concreto maior do que o medo. Ele ia com medo mesmo. Então, acho que isso fez com que ele conseguisse conquistar esse nome que ele tinha, né? Por buscar sempre, não ficar parado, não esperar as coisas acontecerem. Ele ia à luta. Ele fazia o que tinha que ser feito, da maneira, né, como prevê a legislação, mas buscava um caminho naquilo, em solucionar, né? E essa é a história de vida dele, não só na advocacia, mas de vida também, né? Porque tinha que trabalhar, filhos pequenos, né? Como conciliar tudo isso, né? Depois vieram, né, muitas dificuldades também, porque nada são flores, né? Depois de longos anos aí, em 2019, ele enfrentou uma doença muito séria, né? Foram 3 anos aí praticamente de batalha, quando em 2022, começo do ano, ele veio a falecer, né? Isso nos deixou ainda nos deixa, né, bem emotivo, essa falta dele, né? Você estava falando que assim que, infelizmente, ele acabou partindo, você estava grávida. Conta pra gente um pouquinho como foi esse período. Sim. Quando a responsabilidade de tudo praticamente sobreveio sobre você. Sim, eu costumo dizer que nesse ano de 2022 eu tive a minha maior tristeza e a minha maior alegria. Porque eu perdi meu pai, que era meu exemplo de vida, em janeiro. Eu estava grávida. E em fevereiro, cerca de, vamos assim dizer, 35 dias depois que ele havia falecido, eu entrei em trabalho de parto, com 35 semanas. No meio do furacão, porque o escritório sem ele estava todo se reestruturando, né? Faltou uma peça ali, a peça central não estava mais ali. Então a gente tinha que lidar com a dor do luto, fazer o negócio da família funcionar, e eu com recém-nascido no braço, né? Eu voltei a trabalhar cerca de 5 dias após o parto, porque era necessário, né? E nesse momento, contei muito com o apoio da minha mãe, do meu marido, né? Do Fábio, né? Também digo que foi a estrutura necessária para continuar ali. Então, entre uma audiência e outra, amamentava. Às vezes, algumas reuniões eram interrompidas, porque o bebê estava me chamando, porque eu levei meu filho, hoje tem 3 anos e 9 meses, é o Vicente. Então, ele trabalhou lá comigo no escritório, ele cresceu no escritório. Já cresceu no escritório. Cresceu no escritório, né? Eu levei ele, porque eu não tinha essa opção de deixar de trabalhar. O escritório precisava que eu estivesse ali. Né? Os processos não nos esperam, os problemas não esperam a gente. Os né? clientes. Os clientes também não esperam. Até acredito que muitos dos nossos clientes, não a maioria, também teve todo um cuidado, né, em respeitar o luto, respeitar alguns dias, mas os processos, a vida não para. Então, os prazos não esperam. A gente foi se curando, né? Então, foi muito difícil conciliar uma posição ali dentro do escritório na qual talvez eu não quisesse naquele momento, porque eu sempre trabalhei, fui parceira do meu pai. Não queria estar à frente
do escritório no lugar dele, né? Um lugar que é dele, né? Dentro de um porpério com recém-nascido, né? Então tudo isso foi muito complicado. Não vou falar pra você que foi fácil não, porque estaria mentindo, né? Mas acredito que isso fez com que eu me fortalecesse, né? Como pessoa, como mulher, como advogado, né? De entender de que a vida é assim. O mundo não vai parar para que a gente resolva os nossos problemas. Respira fundo e vai. Era basicamente isso. Independente de qual dificuldade, né, os problemas não esperam, né? A vida, Sim. ela sempre está em movimento, e se a gente parar para descansar enquanto aquele problema está acontecendo, a vida está passando, né? Exatamente. Então, é necessário descansar, chorar, respirar fundo, pensar, mas a gente não pode desistir, porque vai estar ali. Alguma coisa vai ter que ser feita, né? Então, isso é um lema, né, que eu levo ali para conseguir ter passado por isso, né? E eu falo, e o problema de cada um, ele é grande para cada um, para quem está passando por aquilo, né? E às vezes é necessário a gente passar para que a gente amadureça e se torne quem nós somos hoje, né? Olha só. Marcelo, você estava falando também que hoje faz parte das prerrogativas da OAB. Como funciona? Explica para quem é leigo e não sabe nada sobre isso. Isso é uma coisa muito bacana, né? Então, dentro da OAB da instituição, né, existem várias comissões, né, o que é muito importante para lidar com assuntos a cada área. Então, direito penal, direito civil, dentro da entidade, né? E hoje eu faço parte da prerrogativa. E algo que eu tenho um amor enorme também. Por quê? O que é prerrogativa? Né? Não é uma questão de privilégio do advogado, né? Então, por exemplo, o advogado, ele vai entrar dentro do fórum e vai pedir para falar com o juiz. O juiz não está fazendo um favor de falar com o advogado, ele está cumprindo a prerrogativa. É um direito do advogado. E para que isso? Para que a gente possa exercer a melhor defesa para o nosso cliente, sem ser penalizado por isso. Porque como nós vamos defender o cliente, estar à frente de uma luta, sem ter essas prerrogativas, sem ter esses direitos? A gente não pode ficar acuado, né, frente a um juiz, frente a um delegado, frente a uma autoridade. Então, nós temos essa prerrogativa. Recentemente, eu acompanhei uma situação de plantão ali na delegacia de Jaboticabal, que aconteceu um fato no sábado, e todo mundo se dirigiu até Jaboticabal. E, no momento, eu pedi cópia do depoimento das partes e me foi negado. E eu disse, né, falei, olha, né, até para o escrivão que estava ali, isso é uma prerrogativa. Eu, como advogada, tenho o direito de ter acesso a essas cópias. E ele me negando, né? E a gente tem que explicar, dizer onde está fundamentado. Mas para que isso, Marcelo? Para que eu possa defender o meu cliente da melhor maneira possível, que ele possa ter a melhor defesa técnica necessária. Se eu aceitasse o não dele, tá bom, vou embora, não vou brigar por isso, eu não estaria sendo a minha melhor versão como advogada. Eu estaria fazendo ao contrário, estaria talvez cerceando o direito de defesa do meu cliente. Então, até o cliente fica assim um pouco assustado, porque a gente às vezes tem que se impor um pouco e fazer, não, isso é meu direito. Eu tenho direito e eu quero a cópia. Não vou sair daqui sem essa cópia, né? E para que serve a prerrogativa? Para defender o advogado nesse sentido. Se há uma violação de prerrogativa, o advogado precisa entrar em contato, né, com quem faz parte ali da comissão, para que tenha essa prerrogativa defendida. Ela não pode ser violada, né? O nosso exercício da profissão está inteiramente ligado a isso. A gente não consegue exercer a profissão livremente se não forem observados esses direitos que, como advogado, né? Isso seja claro, não é como pessoa, né? Como advogado, tem para poder exercer seu papel. Algumas pessoas realmente não sabem. Você pode citar, por exemplo, prerrogativas que o advogado tem e que uma pessoa que não tenha a ordem dos advogados, a OAB, vamos dizer assim, não tenha? Você pode citar para a gente? Sim. Essa questão de adentrar ao fórum, conversar com o juiz, ser atendido pelo juiz, solicitar cópias de documentos, processos, desde que não seja sigilo, né? Isso são faculdades do advogado. Né? Então, são prerrogativas e direitos do advogado. Tá? Não é qualquer pessoa, eu sou bacharel em direito, né? Não, calma, não é por aí, né? Você tem que estar formalmente inscrito na ordem para ter essas prerrogativas, né? Esses direitos. Essas informações em delegacia, por exemplo, eu estou sendo investigado. Somente o advogado que consegue ver o que está no inquérito policial. Por exemplo, eu, Lucas, estou sendo investigado, eu, Lucas, não posso ir até a delegacia e solicitar que o delegado me mostre o que está no inquérito. Eu preciso de um advogado. Precisa de um advogado que ele vai ter essa faculdade, esse direito de ter acesso, né?
Existem alguns procedimentos que é necessário ter a procuração para que possa ser acessado, porque não são informações públicas, né, que está aberto a qualquer um. Só que como advogado a gente tem um acesso, e se tiver em sigilo, eu apresento a procuração e também tenho acesso àquilo ali. Sigilo se encontra em quais situações, por exemplo? Por exemplo, violências domésticas, algumas coisas que envolvem menores de idade, ou às vezes até uma investigação que está sendo ali mantida em segredo para poder não prejudicar, né, aquela investigação, mas tem algumas coisas que a gente tem que ter acesso para poder fazer. Então, por exemplo, flagrante de drogas, de tráfico. O advogado pode acompanhar os depoimentos dos envolvidos ali. Não tem motivo pelo qual negar esse acompanhamento. Né? Pelo contrário, negar que o advogado acompanhe esse flagrante e todo esse procedimento é um cerceamento de defesa. Esse acompanhamento ele pode ser desde a abordagem até a condução à delegacia, até a oitiva do investigado. Dos envolvidos, das testemunhas. Na audiência de custódia, tudo. Em Também, todos os momentos o advogado pode... Sim, nas audiências principalmente, né? Não se faz audiência sem advogado. Só para a gente tirar uma dúvida aqui, né? Por que existem muitos casos onde os réus, no caso, saem na audiência de custódia? Ouve-se muito falar sobre isso. Prendeu, mas a justiça soltou no outro dia. Por que isso acontece de fato? Quais são as situações que fazem com que o réu seja liberado? Sim. Lucas, bom, essa área criminal ela não é a área que eu atuo, né? Mas na audiência de custódia se verifica se a prisão é legal ou não, né? Se tem aqueles requisitos previstos em lei. Então, no direito criminal, principalmente, é muito legalista. Então, você tem que analisar, não é questão subjetiva, se ele é culpado, se ele fez, se ele não fez. Esse momento não é para isso. Ali se analisa a prisão, se ela é legal dentro dos requisitos que a lei prevê ou não. Tá? Então, nesse primeiro momento na audiência de custódia, ela não vai se determinar se a pessoa fez, se ele é culpado, se ele é inocente. Isso é para um momento oportuno. Né? Então, neste momento, é só para saber se a prisão ela foi legal ou não. E aí se libera, dentro dos requisitos legais. Então, às vezes, há essa confusão, né? Mas por que a pessoa foi liberada? Calma, ele ainda vai ser processado, acusado. Por mais que um criminoso tenha cometido um crime, ele tem o direito de defesa e ser acusado apenas por aquilo que ele fez. E tudo isso é um processo. Né? Mas nesse primeiro momento não se discute culpa. Então, por isso que às vezes há essa confusão. Mas nós tem o vídeo que ele estava fazendo aquela coisa. Mas ali não está se discutindo a culpa, a autoria, a materialidade. Sim, as questões se a prisão foi legal ou não, se tem os requisitos para liberá-lo. É isso aí, estamos tendo uma aula aqui de direito, um pouquinho sobre direito penal, vamos voltar aqui no próximo bloco, falando um pouquinho da sua área, que é direito civil. Acho que tem muita gente com algumas dúvidas em relação. Vamos aproveitar um pouquinho aqui da doutora Marcele, nós vamos para o segundo intervalo e voltamos já já. Está no ar o programa Fala Monte Alto. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Seu gás acabou? Então chame o Rude Gás com Cigás Monte Alto 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rude Gás com Cigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira com os melhores preços. Adicione os números do Rude Gás com Cigás Monte Alto aos seus contatos 22420030. É isso mesmo, 22420030.
32420030 ou celular 997350036. Rude Gás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Colégio Mildinho Kids, ensino do maternal ao segundo ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444 no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Mildinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Mildinhos Kids. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto, com a doutora Marcele Miani. Ela vai contar pra gente um pouquinho aqui de algumas situações que aconteceram durante o exercício da sua profissão, que seria legal que a população soubesse que não é só flores também a advocacia, né? Sim, Lucas, não são só flores não, né? A gente, como advogada, a gente tá numa linha de frente de uma luta, vamos assim dizer, né? E às vezes acaba tendo uma confusão, né? Da parte contrária, em transferir o problema para o advogado. Né? Mas o advogado só está ali no exercício da profissão, fazendo o seu papel, não é nada pessoal. Né? Mas ali dentro do escritório, já recebi ameaça de morte, ameaças, né, de vias de fato, né? Teve uma situação, uma pessoa veio lá de Oroeste, veio até o escritório para que ameaçasse que fosse tirado o processo, que ele não ia fazer, que não ia pagar, né? Não ia acontecer aquela situação. É um processo de cobrança. Sim. E naquele momento, a gente pega a gente de surpresa, né? Não imagina que vai receber uma ameaça de morte por conta disso, né? Mas nós temos uma postura, né? Entender também, né, que a pessoa que está ali, que está dentro de um processo, ela está incomodada, ela está abalada. Eu tenho que entender essa dor também dessa pessoa, né? Porque ela está sendo processada, ou ela está com um processo em andamento. E aquilo causa uma angústia, né? E ela precisa colocar isso para fora. E às vezes é o advogado que escuta. É o advogado que eu respondo. Ele precisa encontrar um culpado. Um culpado. Então o culpado é o advogado. Mas depois nos resolvemos, essa pessoa pediu desculpa. Temos um bom relacionamento, né? Inclusive, foi resolvido esse processo também, né? E não só com as pessoas, a gente, né, com as partes, mas também a gente às vezes se indispõe com os juízes, com os promotores, né? Mas no exercício da profissão, como eu estava te falando, teve uma situação que eu fui falar com uma juíza justamente porque eu entendi que ela estava levando uma situação pessoal, né? Olha, eu sei que como advogada, eu sei dos meus direitos, e a juíza estava obstando aquilo ali, né? E meu pai falava, pra que ir lá? Não, eu tenho que ir lá falar. Eu não posso deixar, porque me sinto ofendida, me sinto violada, né? E como que eu faço com meu cliente? Se a juíza está me impedindo de fazer aquilo que eu tenho direito, o que ela vai fazer com o direito do meu cliente? Né? Não posso. Mas com cordialidade, né? A gente chega lá, conversa, expõe a situação, explica, né? E às vezes também a juiz ou aquela autoridade não tem aquele conhecimento de uma situação específica voltada para o exercício da advocacia e resolveu.
né? Mas até dentro da profissão, às vezes as pessoas falam, nossa, você é brava, né? Você é coração de pedra. Mas não é que a gente tem que ter essa postura para que possamos atingir a finalidade do cliente, né? E a gente tem que ser dura. Nós não podemos simplesmente escutar um não e ficar quieta. Não sou essa pessoa. Ser facilmente convencida. Sim, não sou essa pessoa, né? Eu brigo, luto no sentido de buscar o direito do cliente, né? E como advogada, eu visto essa camisa mesmo da advocacia. Eu tenho orgulho em dizer que sou advogada e brigar por aquilo ali, né? E na advocacia tem dessas coisas. Então, a gente às vezes é psicólogo, né? Porque eu tenho que entender, né, como eu estava dizendo inicialmente, né, a pessoa que está passando por um processo, seja de família, né, envolvendo questões de divórcio, seja um inventário, uma sucessão, aquilo não é só direito material, não é só patrimônio, não é só dinheiro, não é só uma certidão, tem sentimento, é a vida da pessoa que está ali, né? Para mim, como advogada, chega aqui, eu vou fazer a parte burocrática, mas para o cliente existe esse sentimento, né? Então, nós temos que ter também esse acolhimento, entender aquela história, o porquê daquilo, né? E faz parte da advocacia. Eu não sou formada em psicologia, isso é com a minha irmã, Thaís Miani. Porque dia a gente traz ela aqui também. Mas a gente às vezes tem que fazer esse papel também, acalmar o cliente, deixá-lo ciente de tudo que pode acontecer ou não, né? Ajudá-lo, não tomar a decisão, mas mostrar os caminhos que podem ser seguidos. Tudo que você vem falando aqui, a gente percebe que ser advogado não envolve somente peticionar ao juiz para que o juiz decida. A gente vê que dá para se resolver muita coisa com diálogo, com conversas, extrajudicialmente. Como que funciona essa parte na advocacia? Sim. O direito, ele não é só dentro de um processo, seja judicial, seja administrativo. Existe uma gama de atos extrajudiciais que podem ser resolvidos, né? Com conciliações, conversas amigáveis, até dentro de cartórios mesmo, né, que a gente consegue fazer através de escritura pública, por exemplo. É possível fazer um divórcio, divisão de bens, né, um inventário. Você tem que ter orientação do advogado para saber que da forma que está sendo feito. Mas eu não preciso enfrentar uma batalha judicial dentro de um fórum, né? Ou então, às vezes, as pessoas pensam, mas eu vou buscar o judiciário, isso demora muito, isso é muito lento. Aqui em Monte Alto, nós não temos esse problema sério de lentidão. Pelo contrário, a nossa comarca, posso dizer que ela é bem ágil, né? Todavia, é um procedimento, é um processo que tem que seguir o seu caminho, né? Mas todos os advogados, vamos assim dizer, a sociedade judiciária aqui em Monte Alto, ela é proativa, né, em resolver as coisas de forma séria. E dentro da advocacia também. Então, às vezes, existe lá uma situação, isso aqui eu vou judicializar? Será que eu vou ter que... Pode dar um exemplo pra gente? Sim, cobranças, por exemplo. Então, aconteceu uma situação e a pessoa está devendo para mim, né, não pagou aquela dívida, como que eu faço? Você pode, através de meios extrajudiciais, buscar essa satisfação da obrigação, né? Uma situação de danos, por exemplo, danos morais, danos materiais, um acidente. Aconteceu, você sofreu, o seu direito foi violado? Foi. Todavia, você não precisa esperar a judicialização, esperar o processo. A gente pode buscar isso através de advogado a resolver o problema. Porque a pessoa que teve o direito violado, o que ela busca? A solução. Né? Então, qual que é a finalidade do advogado? É dar solução nesse caso, da melhor maneira possível. Dá para resolver tudo? Nem sempre. A gente também depende da parte contrária. Mas o início é buscar essa solução mais célere, mais rápida. Né? Buscar aquilo que o cliente almeja de forma mais rápida, porque é isso que importa, resolver o conflito. Só para a gente, a título de comparação, suponhamos que eu tenho um problema que eu consiga resolver extrajudicialmente, mas também posso resolver judicialmente. Qual a diferença de tempo? Você pode resolver amanhã, mas um processo geralmente ele está demorando quanto tempo? Você disse sobre a velocidade da nossa comarca, mas suponhamos que tem recursos, enfim. Mais ou menos, eu tenho uma pessoa que me deve e eu preciso cobrar judicialmente. Quanto tempo, mais ou menos? Lucas, essa é a pergunta que a maioria faz. Eu não tenho a resposta exata para te dizer. É muito subjetivo. Vamos imaginar um processo do começo até uma data de sentença, vamos dizer em torno de 1 ano, 2 anos. Né, para ter uma solução talvez parcial, porque depois o cumprimento dessa sentença pode levar ainda anos. Né? Então, se eu dizer para você, olha, em 1 ano o seu processo está resolvido, eu estarei mentindo para você. E eu não posso fazer isso, eu tenho que ser verdadeira, dizer, né,
costuma, em média, demorar 1 ano, 2 anos, mas eu não vou te bater o martelo nisso porque ele é subjetivo. Lógico que a via extrajudicial, ela é mais rápida, ainda que demore talvez alguns meses, algumas semanas, mas resolveu, assinou, tá resolvido, né? O judiciário, alguns anos. Eu acho que essa é a principal pergunta que todos os clientes fazem. Mas quanto tempo? Mas é certeza, doutora? Vai realmente, a gente vai ganhar isso? É subjetivo, porque assim, aquilo que depende da gente como advogado, tem, né, certeza que qualquer colega vai fazer de pronto. Né, mas nós dependemos de decisões de terceiros, que já não está no nosso controle. Então, não temos como passar um feedback e falar, não, em 1 mês isso aqui se resolve. É mentira. Mas um tempo médio aí, talvez eu diria que cerca de 2 anos. 2 anos. Né, considerando um processo inicial, com audiência, né? Para ter uma sentença aí talvez definitiva. Você percebe que antigamente, para as pessoas que não têm o costume, era tudo um processo físico, era aquele monte de papel que tinha que buscar no fórum, devolver, o estagiário buscava, levava de volta. Quando a gente digitalizou essa documentação, você acredita que isso melhorou? Você acredita que dos anos para cá essa velocidade de solução dos problemas no judiciário tem melhorado? Ou está praticamente porque a demanda aumentou? Tem muito processo entrando, então acabou ficando elas por elas. Eu acredito que a tornar as coisas eletrônicas, digitais, tornou tudo mais sério, tudo muito mais rápido. Você tem acesso a qualquer processo do país na palma do seu celular. Então, isso agiliza, né? Não tenho que mais, por exemplo, tem uma audiência em Londrina, não tenho que ir até lá, eu faço por meio digital. Mas, isso é uma opinião particular, né? A pessoalidade dentro de uma audiência, dentro o cara a cara, o olho no olho com o juiz, com os outros advogados, com as outras partes, eu acho que faz diferença. Acho que por vídeo fica mais frio, né? Quando a gente está numa mesa de audiência assim, cara a cara, aquilo tem de ser mais rápido em resolver ou talvez trazer algumas verdades mais à tona dentro de uma audiência, de uma discussão. Por vídeo, acho que isso fica um pouco mais distante. Essas chamadas de vídeos, elas começaram a ficar mais, sendo mais utilizadas depois da pandemia, pós-pandemia, ou já vinha sendo testado isso antes? Ela começou, né, com a pandemia, né? Isso adiantou, né? Tanto que hoje a regra é por vídeo. Por vídeo? É por vídeo, é remoto. Dificilmente quem não tem acesso, né? Não tem acesso aos meios digitais pode se dirigir ao fórum. Algumas audiências trabalhistas que as partes pedem que seja presencial, mas hoje a regra é o virtual. Só para que as pessoas entendam aqui que não tem ambientação com o direito. Sim. Por que as audiências trabalhistas não são também em Monte Alto? Só para que as pessoas saibam. É questão de competência, né? Dentro, né, da justiça, nós temos competências. A competência trabalhista ela é federal, então ela é por região. Nossa região pertence a Jaboticabal, né? Então, as audiências são feitas lá. Aqui em Monte Alto, nós temos a justiça estadual, que é a parte civil, parte penal, parte de família, né? Então, aqui é feito aqui, né? Então, uma ação, por exemplo, quanto o INSS, é federal, é em Catanduva. É uma regra de competência. Né? Não somos nós quem escolhemos, isso vem de lei e a gente tem que seguir. Muitas pessoas falam, mas meu advogado quis me levar em Jaboticabal, poderia ter me levado no fórum de Monte Alto. Então tá aí a explicação porque não tem audiência trabalhista em Monte Alto e também a previdenciária do INSS lá em Catanduva. Nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos já para o último bloco. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Seu gás acabou? Então chame o Rudigás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudigás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudigás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudigás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa
Barbosa 471. Telefone 16 3243 2696. Colégio Mildinho Kids, ensino do maternal ao 2º ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444 no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Mildinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Mildinhos Kids. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Programa Fala Monte Alto, onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto. A gente estava conversando em off e você foi homenageada na Câmara Municipal, né? Qual foi o evento? Qual foi a homenagem que você recebeu? Sim, Lucas, eu fui homenageada pelo Dr. Fábio Rovati, né, nosso vereador, sobre a mulher empreendedora, né? Eu junto com a Alessandra, que é minha tia lá da loja Travessas, né? E até no início, quando o Fábio veio me convidar, eu falei, Fábio, você tem certeza, né, que eu me enquadro nessa situação? E ele fez uma homenagem, fez um texto assim que me emocionou de verdade, né? E o que ele trouxe? Das dificuldades, né? Talvez de fato de que o que é para a mulher ser empreendedora, né? Porque às vezes a mulher já nasce empreendedora, a gente tem que empreender na nossa vida no dia a dia, né? E ele trouxe essa situação de comandar o escritório, né? De trazer também algumas atualidades, junto com isso, com a maternidade e conciliar também com a vida em família, né? Sou casada, né, com o David. E então conciliar tudo isso e não perder o meu profissionalismo, né? A minha profissão que também me faz completo, né? E essa homenagem dele veio nesse sentido, né? De trazer essa história, né? Talvez até como uma maneira da gente se ver, porque a gente às vezes não se vê dessa forma, né? E eu realmente fiquei muito lisonjeada e emocionada por essa homenagem que ele fez lá na Câmara para mim. Para você, como uma mulher, sendo advogada, você dentro deste mundo do direito, representando clientes, você sente que existe alguma diferença em ser mulher, o tratamento como uma mulher dentro, às vezes, de uma delegacia, com um homem? Você sente isso? Sim, Lucas. A mulher, ela sofre, né, o preconceito desde sempre, né? A gente tem que se impor muito mais, né, do que um advogado, por exemplo, né? Às vezes até algum tratamento diferente por ser mulher, como se estivesse inferiorizando, né? Dizendo, com você eu posso gritar um pouco mais, né? Com você eu posso dizer para você esperar aí, né? Então, eu vejo isso na profissão, de que eu tenho que me impor mais para ser vista ou para ser escutada, tenho que manter uma postura um pouco mais e talvez até passar uma confiança,
Né? Já escutei de clientes mulheres que talvez tinham preferência de um advogado homem por eles serem homens. Por quê? Talvez para ela passava uma situação de mais confiança, de mais empoderamento ali diante de uma situação. Né? Então, além de todas as dificuldades aí de ser mãe, né? De ter que dar conta de muita coisa, é mais isso. Né? Dentro da sociedade, ainda hoje, isso existe. E são todos os dias. Todos os dias isso a gente acaba enfrentando. Né? Porque o mundo ainda é machista. A gente não pode ser ignorante e achar que não. Está na nossa cultura. Isso tem mudado, com toda certeza. Mas ainda existe. Você nota uma diferença de quando você começou, por exemplo, para hoje? Você acha que, sim, mesmo existindo, ainda está com o tempo as pessoas estão mudando o posicionamento? Sim, acho que tem mudado. Até hoje, dentro, né, de muitos lugares aí de poder ou de liderança, a gente vê muitas mulheres. Né? Isso é ótimo. Mas o quanto é difícil chegar até ali? Será que nós recebemos as mesmas oportunidades que os homens? Ou talvez seja mais difícil, com toda certeza. Eu vou até usar o exemplo do meu pai. Meu pai também tinha filhos. E trabalhava muito, chegava tarde em casa. Mas ele chegar em casa tarde, para ele, talvez, ok, não teria tanta diferença ou tanto peso, né? Porque ele era o homem, né? Eu também trabalho bastante. Às vezes acabo me estendendo. Só que eu vejo que isso tem um peso maior dentro da minha família. Né? Porque o meu filho precisa de mim, meu marido também me espera. Né? Mas por que isso? Porque a gente acabou trazendo isso de forma cultural. Né? Por que a mulher que tem que chegar cedo não pode trabalhar até mais tarde? Né? Mas nós mesmos temos esse sentimento. Né? E dentro da advocacia, lógico que eu percebo, há 10, 12 anos atrás, quando eu comecei, era de uma forma. Hoje está diferente? Com toda certeza. Mas ainda tem muito preconceito, tem muita... por ser uma advogada mulher, ou por ser uma jovem advogada, também o etarismo, isso traz... Será que ela sabe? Um jovem advogado também, sim, olha para isso, esse menino acabou de sair da faculdade. Sim, como se nossa capacidade ou se nossa inteligência estivesse ligada ao nosso gênero ou à nossa idade. Né? E hoje eu lido melhor com isso. Né? Porque eu sei do meu valor, sei da minha competência. Mas não é fácil. Não é fácil enfrentar isso. A OAB tem feito palestras em referência a isso, feito alguns eventos? Sim. Hoje, né, nossa presidente mesmo é uma mulher, né? Então, o quanto isso é importante, né? E dentro das comissões, nós temos muitas mulheres à frente desses projetos sociais e trazer mesmo, né, o poder da mulher em qualquer lugar que ela queira estar. Ela pode ser. Ela pode ser uma CEO, ela pode ser uma gerente, ela pode ser dona do seu próprio negócio, ela pode ser juiz, ela pode ser o que quiser. E ainda assim, ter família, ter os seus sonhos. E mesmo que não quiser também, ela faz o que ela quer, né? A Marcele mostrou aqui pra gente que é uma guerreira, uma batalhadora. Pra você que teve toda essa trajetória, enfim, tá construindo ainda um grande legado pela frente. Se você pudesse dar um conselho para uma jovem, como você já foi um dia, lá com seus 17 anos, que está pensando em começar a vida, em qualquer área que seja na psicologia, no direito, enfim, aonde ela queira ir, qual conselho você daria? Eu daria um conselho de estudar, brigar pelos seus sonhos, porque é isso que faz você ser quem você é e é isso que você vai levar para sua vida. Né? E uma frase que eu carrego comigo, que é justo que muito custe o que muito vale. E essa frase faz sentido em qualquer situação que você colocar. Né? Então, se você quer ser uma profissional, vai ser justo que aquilo te custe horas de estudo, abdicações. Né? Mas é seu sonho. Né? Eu tenho o sonho da maternidade. Talvez você vai ter que abdicar outras coisas, mas também é justo que custe aquilo ali. Né? Então, acho que esse seria o meu conselho. Né? E não desistir, nunca. Marcele, os microfones da Rádio Cultura estão abertos. Você pode agradecer, mandar um abraço, um recado, deixar sua mensagem para os ouvintes e para quem nos acompanha também pelas redes sociais. Bom, Lucas, primeiramente, né, agradecer você novamente por esse espaço, poder estar aqui e falar, né, contar um pouco da trajetória, um pouco sobre o direito, como ser advogada e também da minha vida pessoal, né, até trazer essas lembranças e dar valor, né, à nossa história, né. E gostaria de deixar aqui meu muito obrigada a toda a minha família, ao meu marido David, ao meu filho Vicente, à minha mãe Eliana, ao Dr. Fábio Rovati, né, as minhas irmãs, meus cunhados, a família toda. Até porque acho que a família, ela é a nossa estrutura, é a nossa base, né, para que a gente possa crescer, amadurecer e se sentir acolhido, amado e ter para onde voltar. Né? Então, acho que o valor familiar ele é muito importante para nos construir como pessoa. Então, o meu muito obrigada a todos.
Então é isso. Quero agradecer a sua presença, ter tirado esse tempo aqui para compartilhar a sua história, trazer um pouco de conhecimento aqui pra gente, tirar algumas dúvidas aqui do pessoal. Meu muito obrigado. Quero agradecer ao Caê, que está lá nos bastidores fazendo o programa sempre acontecer, e também a todos os nossos ouvintes e os nossos patrocinadores. Um forte abraço e até mais. Obrigada, boa tarde. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consegás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consegás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consegás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consegás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consegás. Colégio Miudinho Kids, ensino do maternal ao segundo ano do Fundamental 1, com o renomado sistema Piaget. Aqui, cada criança aprende com qualidade, autonomia e muito carinho. Venha nos visitar na Jeremias de Paula Eduardo, 2444, no centro, atrás do Pronto Socorro. Atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Ligue ou mande o WhatsApp para 16 99223 1927 e siga no Instagram Miudinho Kids, matrículas abertas para 2026. Faça parte da família Miudinhos Kids. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura FM. As informações em destaque, as notícias